Na terceira e última parte dessa aula de células do sangue, eu vou falar para vocês sobre os leucócitos, os tipos, as formas e as funções, e as plaquetas. Os leucócitos fazem parte dos glóbulos brancos. Diferente dos eritrócitos, que têm um formato bicôncavo, os leucócitos têm um formato mais esférico. Eles têm uma função especializada de proteção contra a infecção e são produzidos na medula e nos tecidos linfóides. Os leucócitos são classificados em duas grandes categorias com relação à presença de grânulos no seu citoplasma. Então, eles são classificados como granulócitos quando existem grânulos citoplasmáticos ou agranulócitos quando não existem grânulos citoplasmáticos. Existe uma outra característica morfológica que difere essas células, que é com relação à morfologia nuclear. Os granulócitos apresentam um núcleo mais irregular e os agranulócitos apresentam uma regularidade maior no formato do seu núcleo. Os leucócitos também são analisados no hemograma e são observados numa região específica desse hemograma chamada de leucograma. No leucograma, nós podemos quantificar todos os leucócitos e analisar os que fazem parte dessas categorias diferenciadas de granulócitos e agranulócitos. Por exemplo, além dos leucócitos totais, nós também podemos avaliar os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos, que fazem parte da categoria granulócita, e também os linfócitos e os monócitos, que fazem parte da classificação de agranulócitos. Então, no exame de sangue, na parte do leucograma, nós podemos quantificar os leucócitos totais circulantes. Em comparação com os eritrócitos, os leucócitos são encontrados em quantidade muito inferior, de aproximadamente 1% do total de células circulantes no sangue. Então, enquanto os eritrócitos aparecem em quantidades de milhões, uma média de 5 milhões por milímetros cúbicos, já os leucócitos aparecem de 4.500 a 11.000 células por milímetros cúbicos, baseado nos valores de referência desse exame. Então, nesse caso, a amostra do paciente analisado mostra a presença de 8.700 células por milímetro cúbico. Então, apenas 8.700 leucócitos por milímetro cúbico. E isso está dentro dos valores esperados de referência, que são considerados normais. Dentre os leucócitos, os mais abundantes são os neutrófilos. Então, o neutrófilo é um leucócito classificado como granulócito porque ele contém grânulos no seu citoplasma. Uma característica importante dos neutrófilos é a forma do seu núcleo. Então, eles têm um núcleo classificado como polimorfonucleado. Então, o núcleo dessa célula apresenta lóbulos e pode ter de 2 a 5 lóbulos por célula. É o mesmo núcleo, porém ele contém compartimentos que são chamados de lóbulos. Então, aqui nós temos 3 neutrófilos mostrando os lóbulos nucleares característicos dos neutrófilos. Os neutrófilos fazem parte da série granulócita, isso quer dizer que contém grânulos no seu citoplasma. Os grânulos dos neutrófilos contêm proteínas e peptídeos destinados à morte de micro-organismos e à digestão. Além disso, os grânulos participam do combate aos micro-organismos e à proteção contra agentes antioxidantes. Aqui eu trago uma imagem de 3 neutrófilos diferentes, mostrando bem a característica do núcleo polimorfonucleado. Lembrando, é um núcleo único, mas ele tem compartimentos diferentes. Então, aqui tem de 2 a 5 lóbulos por núcleo. Além disso, nós conseguimos ver também nessa microscopia a presença dos grânulos no citoplasma, por isso que ele pertence à série granulócita.
Os neutrófilos, como eu disse, são os leucócitos que se apresentam em maior quantidade no sangue. Nesse caso, os neutrófilos aparecem aproximadamente de 36 a 66% da quantidade total de células, baseados no valor de referência deste exame. Então, os neutrófilos nesse paciente apresentaram 67%, um pouquinho acima do esperado, mas ainda assim dentro da normalidade. Os neutrófilos também podem ser classificados quanto a metamielócitos, bastonetes e neutrófilos segmentados. Isso quer dizer que o núcleo desse neutrófilo pode dizer quanto ao seu estado de amadurecimento. O neutrófilo, assim que ele é sintetizado, ele passa por um processo de maturação até chegar à sua forma mais madura, que é o chamado de segmentado. Então, quando o núcleo do neutrófilo se encontra polimorfonucleado com lóbulos, isso quer dizer que ele é um neutrófilo maduro. Porém, até chegar nesse estado, o núcleo da célula apresenta formatos diferentes. Por exemplo, pode ter um formato mais globular, como no metamielócito, ou um formato de um bastão, como no caso dos neutrófilos bastonetes. No sangue circulante, os neutrófilos circulantes têm que ser considerados neutrófilos maduros. Então, a taxa de neutrófilos em formato metamielócito e bastonete tem que ser mínimas, próximas de zero. A maior quantidade ou a quantidade absoluta de neutrófilos circulantes é necessário que sejam os neutrófilos segmentados, que são neutrófilos maduros. Nesse paciente, então, os valores de referência para os neutrófilos metamielócitos e os bastonetes são de 0 a 1% ou de 0 a 4%. E o resultado indica zero, ou seja, nenhum neutrófilo foi encontrado nesses formatos imaturos nesse paciente. Todos os neutrófilos foram encontrados no formato segmentado, com um núcleo segmentado, que é o que é esperado dentro da normalidade. A alteração na quantidade desses neutrófilos pode ser chamada de neutrofilia ou neutropenia. O aumento na quantidade dos neutrófilos pode acontecer de forma fisiológica, por exemplo, frente a um estresse, exercício físico intenso ou até mesmo ao uso de certos medicamentos, ou de forma patológica, por exemplo, frente a uma infecção bacteriana, o organismo reage aumentando o número de neutrófilos e o paciente tem um quadro de neutrofilia. Em contrapartida, a diminuição dos neutrófilos é chamada de neutropenia. A neutropenia pode acontecer de forma fisiológica, quando ocorre um tratamento com fármaco que faz essa redução, que induz a redução desses neutrófilos, porém, após o uso desse fármaco, a remoção ou interrompimento desse tratamento, os neutrófilos voltam à sua quantidade normal. Mas a neutropenia também pode acontecer em casos patológicos, como por exemplo em caso de infecção viral, você pode ter uma queda dos neutrófilos. Aqui nessa microscopia tem a imagem de 2 neutrófilos na região central, mostrando sua característica morfológica mais importante ou mais visível, que é o núcleo multilobulado, que se pode encontrar de 2 até 5 lóbulos em cada núcleo dentro dos neutrófilos. Além disso, são células da série granulócita, então os grânulos também são observados na microscopia. Outro tipo de leucócito que também está nessa série granulócita é a célula chamada de eosinófilo. O eosinófilo é uma célula bilobulada, ou seja, o seu núcleo é dividido em 2 porções, mas não é separado, é um núcleo com 2 lóbulos. Nessa imagem tem um lóbulo à esquerda e um lóbulo à direita. Essa célula também possui muitos grânulos no seu citoplasma. Os grânulos dos eosinófilos têm atividade antiviral, antibacteriana e antiparasitária. Esses grânulos liberam citocinas e mediadores lipídicos anti-inflamatórios
e eles são responsáveis pelaquela resposta inflamatória exacerbada. Nesse slide, eu mostro uma microscopia eletrônica de varredura de um eosinófilo. Como eu disse, a característica do eosinófilo é o núcleo bilobulado. Então, nessa imagem, nós conseguimos ver um lóbulo do núcleo e aqui outro lóbulo do núcleo, mas dá para perceber que é um núcleo único, ele só tem 2 compartimentos. O citoplasma do eosinófilo é rico em grânulos e esses grânulos apresentam uma característica ao microscópio eletrônico chamado de cristalóide eletron-denso. Esses grânulos, eles têm um aspecto de hambúrguer, é como se fosse o pão com um recheio no meio. E isso se dá por conta das características dos seus componentes. Os eosinófilos são encontrados em quantidades relativamente baixas no exame de sangue. Com relação a esses valores de referência deste exame, de 0 a 4% dos leucócitos são esperados que sejam eosinófilos. O nosso paciente aqui, ele apresenta 3% dos eosinófilos, o que está considerado como dentro da normalidade. Além disso, a terceira célula dentro do grupo de granulócitos são as células chamadas de basófilos. Os basófilos têm um núcleo volumoso, ou seja, um núcleo muito grande e muitos grânulos. Nessa microscopia, o basófilo está à direita e dá para perceber que tem uma quantidade muito grande de grânulos que praticamente encobrem a visualização do núcleo. À esquerda, nós temos um neutrófilo com o seu núcleo multilobulado. Então, são 2 células diferentes. Com relação aos basófilos, os seus grânulos contêm histamina, fatores quimiotáticos para os eosinófilos e para os neutrófilos, ou seja, eles atraem os eosinófilos e os neutrófilos. Os grânulos também contêm heparina, citocinas e leucotrienos, que são mediadores inflamatórios. Aqui é uma outra microscopia mostrando um basófilo, mostrando que uma das características microscópicas importantes dessa célula é a presença de muitos grânulos de tamanho grande que eles praticamente encobrem toda a visualização da célula. Essa imagem é de uma microscopia eletrônica de transmissão também, mostrando um basófilo. Aqui eu mostro um núcleo em 3 partes, não porque ele seja partido, é um núcleo único, mas nessa fatia da microscopia acabou pegando pedaços diferentes do núcleo, mas é um núcleo único e muito grande. Então eu consigo mostrar para vocês 3 pedacinhos do mesmo núcleo. Além disso, tem em amarelo os grânulos desse basófilo. São grânulos bem grandes que são bem característicos desse tipo de célula. Os basófilos também se apresentam em quantidade muito pequena no hemograma, principalmente na parte do leucograma. De 0 a 1% dos leucócitos é esperado que sejam os basófilos circulantes. Então, eles são esperados em quantidade muito pequena mesmo. Nesse paciente, ele tinha 0%, ou seja, nenhum basófilo foi encontrado no leucograma desse paciente. O aumento da concentração dos basófilos é chamado de basofilia. Assim, pode acontecer de forma patológica. Como é esperado praticamente 0% de basófilos, se tem um aumento, esse aumento é patológico. Nós vemos um aumento no caso de leucemias mieloides, crônicas e também no caso de hipotireoidismo. Saindo da série dos granulócitos e entrando na série dos agranulócitos, ou seja, aqueles que não contêm grânulos nos seus citoplasmas, nós temos os linfócitos. Os linfócitos são importantes células de defesa imunológica do organismo.
Os linfócitos, aqui nessa imagem mostrando no meio, com um núcleo grande e um citoplasma sem grânulos, eles reconhecem moléculas estranhas e células infectadas por vírus. Eles contêm pouco citoplasma porque o núcleo é muito grande e ocupa bastante espaço da célula. Após deixar a circulação sanguínea e atingir os tecidos, os linfócitos são os únicos leucócitos que conseguem retornar ao sangue. Então, os outros leucócitos, quando deixam a corrente sanguínea para entrar no tecido, eles não retornam à circulação sanguínea, com exceção dos linfócitos. Os linfócitos são recrutados para o tecido, saem da circulação sanguínea e depois eles podem retornar à circulação sanguínea. Essa é uma outra microscopia eletrônica de transmissão de um linfócito, mostrando na região central um núcleo grande, avantajado e pouco citoplasma, porque o núcleo ocupa a maior parte da célula. Nós vemos muitas mitocôndrias nessas células, então os que estão marcados em M são mitocôndrias dos linfócitos. Os linfócitos se apresentam em quantidade relativamente grande no exame de sangue também. Depois dos neutrófilos, os linfócitos são as células em maior quantidade observada. Aqui nesse exame, nos valores de referência, de 20 a 40% dos leucócitos são linfócitos. Então, esse paciente apresenta 28% dos seus leucócitos como linfócitos, e isso está dentro da normalidade. O aumento no número de linfócitos é chamado de linfocitose e pode ocorrer frente a uma infecção viral. Assim como a diminuição dos linfócitos é chamado de linfopenia e pode acontecer no caso de imunodeficiência. A última célula de defesa dentro da categoria de agranulócita é o monócito. Os monócitos são os maiores leucócitos circulantes e eles apresentam um núcleo ovoide, ou seja, não é um núcleo totalmente circular. Ele tem algumas formações. E o que é importante? Os monócitos são precursores dos macrófagos. Então, antes de se transformarem em macrófagos, ou seja, se diferenciarem em macrófagos, as células são os monócitos. Então, os monócitos são os pais dos macrófagos, eles se transformam nos macrófagos. Aqui nesse slide eu trago uma microscopia eletrônica de um monócito, mostrando esse núcleo ovoide e bastante conteúdo citoplasmático. E o que é interessante? O monócito, ele faz parte dos linfócitos, dos leucócitos agranulados, mas eles contêm pequenos grânulos, que são chamados de grânulos azurófilos, que são os lisossomos, tá? Então, eles são diferentes dos outros grânulos dos leucócitos da série granulosa. Os monócitos também são encontrados em quantidade baixa no exame de sangue, de 2 a 8% dos leucócitos são monócitos e aqui nesse caso 2% das células foram encontradas como monócitos nesse paciente, estando dentro dos valores de referência. No caso da clínica, então, o aumento no número de monócitos é chamado de monocitose e pode ser observado em casos de doenças hematológicas como a leucemia. Assim como a diminuição é chamada de monocitopenia e é relativamente rara, porém ela pode ser observada frente a alguns tratamentos com alguns corticosteroides. Por fim, as plaquetas. As plaquetas não são células, elas são consideradas corpúsculos anucleados. Então, são fragmentos de células, não contêm núcleos e têm uma função muito importante na coagulação do sangue e reparo das paredes dos vasos. Uma vez que não é uma célula, é só um fragmento celular, esse corpúsculo tem uma vida útil de apenas 10 dias. Então, são
frequentemente repostos no sangue e frequentemente degradados. As plaquetas são derivadas dessas células grandes chamadas de megacariócitos. São essas células nessa microscopia. Os megacariócitos são células gigantes com múltiplas cópias de DNA. As bordas dessa célula chamada de megacariócito, elas começam a se soltar, formando fragmentos celulares, que são as plaquetas. Aqui no desenho esquemático são esses fragmentos se soltando, e aqui nessa microscopia nós temos os fragmentos se soltando, que são as plaquetas. As plaquetas se apresentam, elas são encontradas em uma quantidade muito grande no exame de sangue. Então, elas podem ser quantificadas, no caso aqui, nos valores de referência desse exame, de 150.000 a 400.000 plaquetas podem ser encontradas por microlitro ou, no caso, por milímetro cúbico. Tá? Então, o paciente em questão tinha uma quantidade normal de plaquetas dentro dos valores de referência. A alteração no número de plaqueta, ou seja, a diminuição na quantidade de plaqueta, é chamada de plaquetopenia, e ela pode acontecer por causas diversas. A dengue é um bom exemplo de plaquetopenia, de doença que pode gerar plaquetopenia. Obrigada.